Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Graça e paz a todos. A gente está falando aqui nessa playlist, é uma playlist com 7 mensagens, sobre as 7 mensagens de Jesus na cruz, né. Nós sabemos que Jesus, quando falou na cruz, ele não jogou conversa fora. Toda vez tiveram motivos. E continuando aí nossa playlist, nossa mensagem sobre isso, vamos ver hoje a sexta mensagem da cruz. O que Jesus disse, na sexta vez que ele se esforçou, estufou o peito, se rasgou mais um pouco para que essa palavra chegasse a gente hoje. Vamos lá? Vamos acompanhar? Então, hoje o tema é a sexta mensagem da cruz. Jesus falou 7 vezes, como eu disse, né? A primeira foi sobre perdão, a segunda sobre família, a terceira sobre esperança, a quarta, que nós já vimos, sobre humildade, a quinta, é o, o vídeo anterior a esse, sobre o amor de Deus. E hoje, a sexta mensagem da cruz está no texto de João 19:30. Se você tiver aí a sua Bíblia, abre aí esse texto, ou liga se eu tiver aí no seu celular. Se você não pode abrir nem ligar, acompanha comigo aí então o texto. Tá aí, ó, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ele entregou. Ninguém tomou. Ele entregou o seu espírito. Glória seja dada ao Senhor pelo sacrifício na cruz. Então, a sexta mensagem da cruz fala sobre salvação. Graças a Deus que Jesus veio, morreu e ressuscitou para que todo naquele que crê e se arrepende tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, a sexta mensagem fala sobre salvação. No momento em que Jesus proferiu a frase está consumado, que em grego é tetelestai, ele declarou a totalidade da redenção, ou seja, estava tudo pago, tudo feito, tudo resolvido. E essa palavra era uma palavra usada para indicar uma dívida havia sido pago por completo, selando a vitória sobre o pecado, a morte e o maligno, né? A cruz não foi apenas um evento histórico, ela continua sendo a ponte para a salvação até hoje, impactando nossa vida eterna. Quando a gente olha para a cruz, a gente lembra o que Jesus fez por nós. Nossa mente, nossa luta espiritual e nossa identidade. Vamos explorar 4 dimensões da salvação. 4 pontos só. O que a salvação, ela consumou em nós. Né? O primeiro ponto aí, ó, salvos da condenação eterna. Se você puder dizer graças a Deus, diga graças a Deus onde você estiver aí. E se você tem alguma pessoa que precisa ouvir sobre a salvação, aproveita, dá uma parada agora, dá um pause agora, para que você vá aí embaixo e compartilhe, porque não há coisa melhor de saber que Jesus salva, meu irmão, minha irmã. Não há coisa melhor de saber que Jesus salva. Então, assim, você está tendo a oportunidade agora de ser um missionário, uma missionária, quando você compartilha essa palavra. Então, vai aqui embaixo, ó, compartilha, curte, escreve, que isso ajuda o canal, tá bom? Vamos continuar? Então, salvos da condenação eterna, não há remédio, não há nada, nada que um homem possa fazer, pois Jesus já fez tudo na cruz, né? Opa, desculpa, mexi aqui. Mexi aqui, ó. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Agora, pois, olha só, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus que Jesus nos livrou da condenação eterna. Se a gente tropeçar e errar, a gente pode dobrar nossos joelhos e pedir perdão a Ele. Glória a Deus por isso. É, hoje eu estou errando direto isso aqui. Antes da cruz, a humanidade estava condenada à separação eterna de Deus. Porque lá em Romanos 6:23 diz: Porque o pecado do homem trouxe a morte, mas o dom gratuito, 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 graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. Esse dom gratuito que ele nos deu. Glória a Deus. Né? Na antiga cultura romana, quando um devedor quitava a sua dívida, um documento oficial era selado com essa palavra, tetelestai, significando que nada mais era devido.
O mesmo acontece conosco. Jesus pagou completamente nossa dívida do pecado. Como Spurgeon afirmou, você não pode acrescentar nada à obra de Cristo, porque está completa. Confiar em suas próprias obras é menosprezar a cruz. Jesus foi na cruz para cancelar tudo os pecados, né? Quando a gente erra, dobra nosso joelho e peça perdão, já está consumado lá na cruz. Jesus veio para nos levar ao céu, e é isso que ele quer fazer, só que a gente tem que permitir. Se a condenação for removida, devemos viver em liberdade, sem culpa, sem medo do julgamento eterno. Nosso compromisso é aceitar essa graça com gratidão e submissão. A segunda coisa, meu irmão, a segunda coisa está aí, ó. Salvos da condenação da nossa mente, da nossa consciência. Salvos da condenação mental. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Deus derramou sobre o nosso espírito, sobre nossa mente, nosso corpo, não mais temor, não mais medo, e sim amor, fortaleza e moderação. Então nós fomos salvos na mente também. Muitos vivem aprisionados por culpa, medo, né? Por culpa e medo e ansiedade. Satanás não pode mudar nossa salvação, mas pode nos aprisionar com mentira, como diz a W. Tozer. Ele diz assim: o maior inimigo da fé não é a incredulidade, mas a dúvida que cresce no coração do crente. Você vai lembrar que a primeira coisa que a serpente jogou no coração de Eva é a dúvida. É a dúvida. Quando recebemos a salvação, também recebemos uma nova mente. Romanos 12, 2 diz isso: informai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a nossa segurança está em Cristo, não em nossos sentimentos, emoções momentâneos. É Cristo. A gente está livre da condenação do passado. Não há mais passado para aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Sua consciência está limpa a partir de que entregou a sua vida a Cristo. Não há mais medo nem temor, como nós acabamos de ler aqui. Terceira coisa, e penúltima, é salvos do maligno. O diabo não tem mais poder sobre nós. O diabo não pode mais nos manipular. O diabo não pode mais nos aprisionar. Cristo nos libertou. Cristo derramou seu sangue lá 6 horas para que eu e você fôssemos libertos dessa corrente do passado, dos traumas, das maldições e do pecado. Deus te trouxe para a luz, para a liberdade. Essa é a mensagem da cruz, salvação. Salvos do maligno. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do capeta, do diabo. 1 João 3,8. Não existe poder algum que seja maior do que nosso Deus. Não, Satanás, macumba, olho gordo, simpatia, não sei o que é. Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Então você precisa acreditar que Deus te salvou de tudo isso aí, tá bom? Vamos continuar? Satanás tenta nos afastar de Deus por meio de pecado e da acusação. O que ele mais sabe fazer é acusar. Mas Cristo nos libertou dessa escravidão. O cristianismo é a história de como o rei legítimo desembarcou disfarçado e agora está chamando todos para um grande ato de resistência, de C.S. Lewis. O Senhor veio para nos salvar. Ele veio disfarçado de gente. E agora a gente faz parte de uma grande resistência contra Satanás. Satanás não tem poder sobre nós, em nome de Jesus. Então, na antiga cultura. Perdão, isso eu já li. Então, não devemos temer o diabo, mas resisti-lo. Tiago 4:7. O sangue de Cristo é a nossa proteção. E a palavra de Deus é nossa arma contra as ciladas do inimigo. Precisamos estar envolvido com a palavra de Deus. Precisamos, para não cair nas ciladas, não ficar preso ao passado, lembrarmos do que Jesus fez na cruz. Não podemos ficar sem ouvir a palavra, sem estar em comunhão com Deus.
precisamos ter um tempo de oração com Deus, que isso nos ajuda a lembrar do que o Senhor fez na cruz, que foi para nos salvar de todas as áreas. E agora, salvos de nós mesmos. Isso é muito importante, porque se nós entregamos a nossa vida a Ele, então tudo pertence a Ele, nem a gente. Às vezes, o inimigo da gente não é Satanás, não, é a gente mesmo. É a gente mesmo que cria problema suficiente para atrapalhar a nossa vida. Então, assim, Jesus veio para nos salvar da gente mesmo. Olha que está escrito em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Você foi? Então tá de boa. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tremendo. E hora e outra a gente precisa lembrar disso, né? Hora e outra a gente quer tomar conta, controle da nossa vida. E nós entregamos esse controle na vida do Senhor, por isso precisamos consultá-lo. Precisamos buscá-lo para saber se a direção que nós estamos fazendo é a direção correta, que agrada a Ele. Nosso maior inimigo, muitas vezes, como eu disse, somos nós mesmos. Nossa carne, orgulho, soberba, autossuficiência. Santo Agostinho disse: nosso coração está inquieto até que encontre descanso em ti. Lucas 9:23 diz assim: Cristo não apenas nos salva do inferno, mas também nos transforma diariamente. Ele nos chama a carregar nossa cruz e seguir seus passos, como o texto diz: pega a sua cruz e anda, e vem e me segue. Então, assim, Jesus veio para nos salvar de todas as coisas. A salvação não depende do que você faz, depende do que o Senhor fez na cruz. Registre isso na sua alma. Quando entendemos que tetelestai significa que nossa velha natureza foi crucificada, aprendemos a depender de Deus e a viver para a sua glória e não para nossos próprios desejos. Conclusão, sexta palavra da cruz ecoa até hoje faz barulho. Parece que a cruz está gritando, tetelestai, está pago, está consumado, está feito. Meu serviço está feito. A dívida que eu tinha foi paga por Cristo Jesus. Tudo está consumado. Nossa salvação está completa, nossa mente pode ser livre, nossa luta contra o maligno já tem uma vitória garantida e nosso eu pecaminoso pode ser transformado. Spurgeon disse: segura-se firmemente na verdade que sua dívida foi paga. Sua dívida foi paga. Você está livre. Agora viva como tal. Possamos viver em gratidão, entrega total em Cristo, que consumou nossa redenção. Então creia, Jesus pagou a sua dívida, não é porque você merece. Eu e você não merecemos. Mas o amor de Deus é maior, que enviou o seu Filho para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna e acesso ao grande Rei, a Jesus Cristo, ao seu Espírito Santo. Então vamos orar a Deus pela essa sexta mensagem, agradecendo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa sexta mensagem que fala de salvação. Obrigado por ter me tirado do caminho de morte. Estava indo a passos largos para o inferno e o Senhor apiedou-se de mim. Obrigado, Jesus, pelo que você fez lá na cruz. Que a minha vida e a vida de cada um que está ouvindo essa ministração, Pai, possa de alguma forma te agradecer. Que o Senhor possa olhar para a gente e dizer: valeu a pena. Porque o que o Senhor fez na cruz valeu a pena por mim e por cada um que te entregou a sua vida para ti. Obrigado, Jesus Cristo, pela sua sexta mensagem na cruz, que fala de salvação. Amém e amém. Glória a Deus, que seja um dia de vitória para você, uma semana de conquista e um ano abençoado. Até a nossa sétima mensagem e até outros vídeos. Shalom.